Que funciona esse projeto aí? Denúncia feita nas farmácias de Santa Catarina. Então, Vera, esse projeto ele vai ao encontro das orientações que a Organização das Nações Unidas tem feito diante da pandemia. Então, a própria ONU tem orientado os diferentes países membros, né, e o Brasil também faz parte, há uma série de recomendações, como aumentar os investimentos em serviços online, estabelecer alertas de emergência em farmácias, declarar abrigos como serviços essenciais, entre outros. Então, o nosso projeto de lei, ele autoriza as farmácias e drogarias a receberem as denúncias de violência doméstica e devem os atendentes encaminhar imediatamente para as autoridades competentes. Então, não cabe aos atendentes tomar nenhum procedimento que não seja levar aos órgãos de segurança. E a denúncia ela pode ser realizada de forma presencial ou também pelo telefone. Então, o objetivo nosso é criar outras alternativas, né, que possibilitem que a mulher que está em casa com o agressor, que não pode se deslocar, né, que tenha dificuldade muitas vezes, ou que tenha um deslocamento restrito, aí buscar um remédio, um medicamento, ir para a farmácia ou usar o telefone com muito cuidado, ela possa então ter mais essa rede de acolhimento da sua denúncia. Você acha que esse acesso à denúncia às farmácias pode facilitar mais, pode ser melhor do que muitas vezes a mulher tenha que ir direto na delegacia prestar queixas? Pode funcionar melhor, a mulher pode ficar menos intimidada em fazer a denúncia através do telefone ou diretamente na farmácia? Então, em Santa Catarina, nós estamos tomando uma série de iniciativas. Nós já tivemos o projeto de lei dos condomínios também, né? Para que os condôminos também, em caso de suspeita, possam fazer essa denúncia, agora o da farmácia. E recentemente, há poucos dias atrás, também foi lançado em Santa Catarina a delegacia virtual da Polícia Civil para acolher as denúncias de violência doméstica. Então, eu diria, Vera, que esse projeto de lei das farmácias, que ainda carece de regulamentação se ele for sancionado pelo governador, né? E aí, de fato, a gente vai ter melhor o detalhamento de como será regulamentado, ele pode contribuir. Eu tenho uma tese que eu sempre falo, que violência contra a mulher tem muitas facetas, eu diria, tem muitos jeitos de se apresentar. Então, a sociedade toda também precisa criar mecanismos, né, de coibir esse comportamento. Quero dizer também, Vera, que nós não temos dúvida de que o ideal é a mulher ir para a delegacia, porque lá ela trata da situação dos filhos, né, do tamanho dessa violência, dos procedimentos, e conversa com o psicólogo, com a própria delegada ou delegado. Mas aqui a gente está vivendo um momento atípico. Então, inclusive, o nosso projeto ele é durante a pandemia, ou seja, durante a pandemia a gente precisa criar outras alternativas para que a mulher se sinta em condições, né, de fazer esta denúncia e não sofrer ainda mais violência. Muito bem. Ele só é um projeto para durante a pandemia, não para dar continuidade depois? É durante a pandemia. É claro que depois a gente vai fazer uma avaliação, ver qual é o resultado disso, né? Inclusive junto com a própria doutora Patrícia, que é a coordenadora das DPCAMs. Mas aí tem todo um processo a ser feito. Vamos pegar os resultados, ver se houve impacto, se foi positivo e como que a gente pode, inclusive, criar uma rede, não só de farmácias, mas quem sabe outros estabelecimentos também, para ser algo permanente. Mas aí precisa todo um regramento jurídico para isso.
Uhum. Como é que funciona? A mulher, ela liga para qual número? Ela liga para a própria farmácia e como é que ela faz? Se ela vai na farmácia, por exemplo, ela procura... Porque na televisão, eu até falava com a senhora na sexta-feira, televisão tem uma propaganda que fala que a mulher faz um X na mão, chega na farmácia e mostra, né, para o atendente ali como uma forma de chamar a atenção do atendente, para que ele chame, no caso, a polícia, e mais que não chame a atenção do agressor, que muitas vezes está com ela. Como é que funciona na prática ali? A mulher também pode fazer esse tipo de coisa no Estado, como é chamada na televisão, na mão? Ou ela tem que ir diretamente para o atendente, falar para ele, contar a situação? Como é que é? Então, o artigo 3º, ele cita que quando não for possível haver a menção expressa da denúncia, dizendo, né, olha, eu estou sofrendo violência, ela pode utilizar, se for presencial, o X, né, ou qualquer outra forma que ela queira, né, porque a presencial facilita, né. Então, o X na mão é uma forma, eu diria, bastante didática, né. Mas isso, no artigo 3º, ele deixa bem claro, quando não for possível haver a menção expressa da denúncia, por próprio motivo de segurança da denunciante, ela pode utilizar uma outra frase, que é um código mundial, que é preciso de máscara roxa. Isso pode ser por telefone, né? Ou pode ser também presencialmente. Mas, como eu volto a dizer, presencialmente ela tem uma condição melhor, né? Porque ela pode apenas levantar a mão com o X, ou então pronunciar as palavras como ela quiser. Agora, o grande desafio é se ela está em casa com o agressor e tem o telefone na mão, mas tem todo esse cenário de medo, né, e depressão e também de olhar, de observação dela. Então, esse é o código que mundialmente se utiliza. Agora, infelizmente, com essa pandemia, como tem aumentado o número de casos de violência contra a mulher, né? Esse mais tempo de convivência dentro de casa, companheiro e tudo mais, como tem aumentado o número de casos, né, deputada? Então, Vera, inclusive aqui em Santa Catarina a gente tem discutido muito isso, porque inicialmente os casos haviam de janeiro, fevereiro, numa crescente muito alta, e depois março, início de abril, ainda não oficial, caiu. Então, a nossa preocupação foi ainda maior, porque, bom, se estava numa crescente de 12%, 13%, 14%, como é que no mês da pandemia ele cai se o agressor está em casa? Então, significa ainda mais a subnotificação, né? Depois ele volta a crescer novamente. Então, nós temos dados nacionalmente falando a média de 40% de aumento dos casos de violência contra a mulher. Por isso que todas as formas, né, as alternativas que se buscar para romper com aquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Isso a gente tem que romper com esse ditado equivocado, né? É claro que eu sempre falo nas minhas palestras que a gente não vai de peito aberto enfrentar algo perigoso assim, mas tem que ir em frente adequadamente, né? Que são os órgãos de segurança. Por isso que nós precisamos fazer chegar até eles. E aí, né, tem que enfrentar sim, porque a gente está criando sujeitos violentos que vão conviver com as nossas famílias, com nossos filhos, nossas filhas, né? E a gente precisa também educar para uma nova consciência, né, da paz e do respeito. Muito bem. Para fechar nossa entrevista, eu conversava no outro bloco aqui do nosso programa com a pessoa que é responsável pelo núcleo do transporte escolar aqui na região Tubarão, na nossa região, e aí ela falava sobre as dificuldades que o pessoal transporte escolar tem passado. Eu sei que a senhora é bastante ligada a essa parte de educação, e ela disse que, inclusive, até o deputado Felipe Estevão tem um projeto na Assembleia pedindo ajuda ao governo do estado para o setor. Aqui, por exemplo, nós temos 22 empresas e muitos deles, ela me dizia que no retorno, possivelmente em setembro, apenas 2/3 deverão voltar. Muitos estão vendendo, estão oferecendo aí a venda das suas vans e muita gente está passando necessidade. O que a Assembleia, neste momento, pode fazer ou está fazendo para o setor, aquelas famílias que vivem única e exclusivamente o transporte escolar e que agora a atividade não está sendo praticada, deputada? Então, isso de fato é bastante preocupante. Eu quero aqui concordar que tem alguns setores da economia que estão muito fragilizados, inclusive esse é um deles.
Mas quero lembrar também que nós temos o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é um programa que foi aprovado, inclusive com a participação do senador Jorginho Mello, aqui de Santa Catarina. No entanto, esse recurso, ele está chegando para quem não precisa, e quem precisa é uma burocracia do cão, Vera. Exatamente. Aí as pessoas que mais precisam não conseguem ter acesso ao crédito. O que eu fiz com relação a isso? Nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, né? Inclusive por intermédio, a pedido, melhor dizendo, das escolas de médio e pequeno porte privadas de Santa Catarina, que é outro setor bastante grave também prejudicado. Nós levantamos essa demanda e o secretário, inclusive, informou que esse é um tema que ele estaria levando ao próprio Conselho Fazendário, CONFAS, porque o PRONAMP, de fato, tem milhões aí à disposição, mas não chegam para quem precisa. Então, é uma pauta que nós estamos tratando, né, com o próprio BADESC também, embora o BADESC tenha uma carta de crédito muito inferior às necessidades do mercado. Então, são duas ações que nós estamos acompanhando de perto por conta, eu tenho inclusive familiares, né, que têm essa atividade econômica e têm veículos financiados, né? Isso. É muito grave isso. Então, a gente sabe que não são grandes empresários que têm capital de giro, mas que vivem disso. Então, eu espero que no governo do estado a gente também possa avançar e que o governo federal repense as burocracias que os bancos exigem. Acho que tem que ter uma decisão mais firme por parte do governo federal também. O que está dificultando? Porque ela diz que eles não estão tendo, inclusive, a esses recursos, eles não estão tendo acesso. O que mais dificulta? É a quantidade de documentos? São informações? O que na verdade, prejudica tanto o setor, já que o dinheiro seria exatamente para ajudar essas pessoas? Tem duas coisas que esse setor me relata muitas vezes. Primeiro, que é o faturamento da empresa, né? Eles colocam um faturamento muito alto como exigência para que, de fato, a empresa possa ter acesso ao recurso. Agora, não lembro exatamente o valor, mas é um valor, assim, para média e grande empresa, entende? Então, os pequenos acabam não tendo um faturamento tão alto, porque é aquele recurso mensal, né? E tem uma outra situação, Vera, que é com relação às garantias de pagamento. E aí é que, veja bem, o transporte escolar, ele depende da renda que entra por parte dos convênios feitos com o poder público ou privado, mediante as matrículas dos alunos. Então, né, como é que você vai ter uma garantia se as aulas não têm exatamente a previsão de volta? Então, são burocracias que eu diria que colocam uma condição irreal, porque talvez essas garantias devam ser exigidas a partir do ano que vem, né? Agora, até que volte às aulas, você não tem como comprovar isso. Então, acaba ficando muito distante. Por isso eu falo, quem tem um volume de recursos maior, uma empresa maior, ela consegue ter acesso. Exatamente. Quem tem um produto, né, uma renda, uma receita mais fixa, né? Com certeza, é verdade.